Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 28 de janeiro, terça-feira, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala sobre o exemplo que tanto Maria e os parentes de Jesus deram para Jesus, que naquele momento, falando à multidão, diz que a mãe e os irmãos dele são justamente aqueles que fazem a vontade de Deus. Então aqui temos duas temáticas que podem nos ajudar. Primeiro, a vontade de Deus na vida de cada um de nós. O que significa a vontade de Deus? Como interpretar a vontade de Deus? A vontade de Deus que se interpreta nos diversos acontecimentos da vida de cada um de nós. Se somos atentos, em cada detalhe da nossa vida, vamos percebendo quanto Deus vai falando. Fala por meio de pessoas, fala por meio de situações, por meio de realidades que nós vivemos, e essas realidades nos ajudam depois a entender que Deus continuamente fala para cada um de nós. E a segunda temática é essa de você poder apresentar alguém como exemplo, né? E usar esta pessoa ou essas pessoas para entender o seu próprio comportamento ou o comportamento dos outros. Quando Jesus apresenta Maria e os parentes, seus parentes, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eles queriam ver Jesus, queriam falar com Jesus, e ele aproveita essa ocasião para usar os parentes e a própria presença de Maria para poder dizer quem é minha mãe, quem são meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Será que teria essa capacidade também hoje, meus irmãos e irmãs, de poder usar o exemplo de pessoas, de situações, para que eu possa falar aquilo que eu penso, falar aquilo que eu sinto, e assim poder ajudar as outras pessoas? Usar sempre as pessoas como exemplo para poder realmente ver aquilo que eu preciso na minha própria vida, para que eu possa melhorar, para que eu possa perseverar, e assim também poder ver o exemplo das pessoas que convivem comigo para evidenciar aquilo que elas têm de bom, aquilo que elas têm de melhor. Então que o Evangelho de hoje possa nos ajudar a viver essas duas realidades. Primeiro, quais as pessoas que passam pela minha vida e que podem me servir como exemplo para evidenciar o que existe de bom, e para que dessa forma eu possa realmente entender que a caridade, a bondade existem. E segundo, a vontade de Deus. Como interpretar e como entender a vontade de Deus na minha vida, e vimos que então isso se dá a partir dos acontecimentos de cada dia da minha vida, onde o Senhor realmente se mostra presente. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.